o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou a possibilidade de acabar com a isenção do imposto de importação em compras internacionais de até $50, aquilo que ficou popularmente conhecido como a taxa da blusinha. Marcelo Matos tem os detalhes para a gente. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Rafael Colombo, Lívia Zanolini e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Tempo ainda cinzento e com cara de outono de fato, 17 graus aqui em São Paulo. Rafael, essa é uma questão econômica que recebe um tratamento político. Não é novidade também no Brasil. No início do terceiro mandato do presidente Lula, o varejo brasileiro procurou o ministro Fernando Haddad para expor toda a bagunça que existia nessas importações que eram feitas realmente por pessoas jurídicas para o Brasil e, na verdade, aquela questão de pessoa física com pessoa física não existia e toda essa isenção, milhões e milhões que chegam aqui ao país, compras que foram realizadas nos últimos anos. O ministro Fernando Haddad, à época, foi sensível a toda essa apresentação do varejo brasileiro e ele saiu anunciando que iria acabar com esse modelo de transação aqui no Brasil. Você se lembra, houve uma grande repercussão junto à opinião pública e aí ele foi obrigado a voltar atrás em razão das intenções do PT e também do próprio presidente Lula, que não queriam comprar uma briga com a opinião pública. A partir daí, houve aquela regulação através da remessa conforme. A Receita Federal elaborou então um programa no qual as empresas do exterior precisam se habilitar, se inscrever e aí as compras passaram a ter pelo menos aí algo legal acontecendo desta forma para garantir e houve a manutenção, portanto, dessas compras de $50. O que o varejo brasileiro reclama? $50 é uma notinha lá da moeda norte-americana, só que representa nada mais, nada menos, na cotação de hoje, R$250. Um ticket nada desprezível diante da realidade brasileira. Então o varejo brasileiro quer o seguinte, por que haverá essa isenção? Porque a gente também não pode ter uma isenção aqui em determinado patamar também. Então essa briga toda, agora com a questão que envolve a reoneração e a desoneração dos 17 setores aí que mais empregam no Brasil, houve essa expectativa então de que esse programa aí, essa questão dos $50 poderia deixar de existir e esses recursos serem aplicados aqui no país. Só que a avaliação do Ministério da Fazenda é que isso representa R$3 bilhões diante de um rombo de R$17,2 bilhões com a manutenção da desoneração da folha para os 17 setores que mais empregam e também para os municípios. Então 10 bilhões ficariam justamente com as empresas que mais empregam, garantindo a desoneração da folha em 2024 e 7,2 milhões com os municípios. Então toda essa questão agora está sendo discutida também no Congresso, porque o governo a princípio cortou a desoneração, o Congresso derrubou também esse procedimento do governo e nós tivemos aí, portanto, agora a discussão de uma reoneração a partir de 2025. Marcelo Matos, ao vivo, direto de São Paulo. Deixa eu ver um pouquinho o que o Beraldo pensa a respeito disso. Beraldo, os consumidores não querem nem ouvir falar nessa taxa. O varejo se sente prejudicado, competição desigual. O que é que a política pode fazer quando há duas demandas aparentemente justas de dois segmentos tão importantes? O varejo e os consumidores, evidentemente. Pois é, Colombo, mas esse problema, esse imbróglio, ele começa com a demanda errada. E eu entendo que é a demanda possível dentro da circunstância do Brasil, da realidade brasileira. Mas veja, a demanda não foi por condições melhores de competição para o varejo brasileiro. Foi simplesmente para inviabilizar a concorrência externa. Então, é um ato, é um pedido protecionista. E aí o governo caminha para justificar a concessão da desoneração que atinge os municípios e, sobretudo, os setores que mais empregam na economia brasileira e que os mais beneficiados são justamente os que têm uma renda menor. E aí o que faz? Garante o emprego de quem tem renda menor, mas, ao mesmo tempo, coloca a mão no bolso e tira o dinheiro dessas pessoas a partir do momento em que começa a taxar essas compras que estavam sendo feitas justamente pela população de menor renda através desses sites na China. Esse modelo é um modelo que só visa a arrecadação,
ele não representa nenhum tipo de perspectiva futura para melhorar a competitividade interna do Brasil. A gente vai continuar com este nó atado. Nós não veremos uma melhora nessa atividade do varejo. Nós simplesmente vamos dar mais um passo rumo ao protecionismo, rumo a esse cenário econômico que não estimula o crescimento, a criação de emprego, a melhora da renda.